Mas você não sabe uma gaia nem Tu de um chorou? parente, de uma amiga, de um mulher, amigo. se eu te contar, a gente Não, vai a à gente noite quer que aqui. conte. Não, quero não. Ó, intervalo. Os pacientes viram amigos? Viram, né? Teus? Uns dos outros. Ah, sim, viram. Viram. Eu ia dizer um dos outros, não, porque não tem contato, Lembrei de uma né? Os confidentes, Contam lembrei de muita uma. coisa. Contam muito. Minha gente. Contam muita coisa. Mas é isso, Elielson. As pessoas hoje reclamam muito da falta da escuta, né? De qualquer pessoa. A gente vive numa vida tão corrida que é muito difícil alguém parar e dizer assim, conta. Deixa eu te escutar. Eu quero escutar a sua gaia. Escute. Vamos resolver isso. A gente tá querendo lhe escutar. Eita, Andréia Anis Pereira, bem-vindo ao Pessoal Premium. Ah, é o nome do pessoal? Tem vários planos. Ah, entendi. É o pessoal, é? É, o pessoal aqui, gosta de pessoal aqui. Andréia, um beijo pra você, obrigado, tá? Obrigado mesmo pelo carinho. Bia, a Bia fala do dizendo que trocava estimulador. logo os nomes na cama, se fosse... Ela deve estar falando do poliamor, né? Deve estar falando disso. Isso. Qual é? Tem ali falando do O Bia corpo, Estimulador falou... que é mais superficial. Isso, Bia, estético, exatamente. Olha, a Anitta... Eita, olha ali, a Isabel Silva primeiro. O que fazer quando está há muito tempo sem ter relação? Qual a dica? Dá. Pois é, não, provavelmente essa pergunta é uma pergunta das minhas pacientes, assim, do tipo de público que eu atendo. Porque o que acontece? É músculo, é o que eu digo. Se você passa muito tempo sem se alongar, se eu chegar agora e dizer, vamos lá, Deus, levanta, toca no pé. Se contunde. Você vai ter contratura, você não vai conseguir. Então, é o que eu digo, quando a gente para entender que a musculatura vaginal, toda a musculatura que envolve o pênis, são músculos, minha gente. Estão A gente atrofiados, começa né? a tratar, inclusive, o sexo com mais naturalidade. E é isso que todo mundo fala. Como tu fala do sexo, mas é isso. Se você entender que é músculo, que precisa de uma atenção, igual o restante do corpo, igual como você se prepara para correr, para pedalar, para fazer suas atividades, você começa a ter um cuidado mais íntimo assim com o seu corpo em relação a isso. Então, a minha dica que eu dou, realmente, se ela tiver a oportunidade de passar por uma avaliação para ver realmente se essa musculatura está aderida, está contraturada, precisa de liberação ou não, eu acho super válido, né? @ Vanessa Faneco. Faneco Físio. Você falou que era músculo. Vai falar de alguém aí? É porque a Bia pediu, por favor, não, a Bia não, a Anitta pediu, me nota, por favor. Então vamos ler aqui rapidinho. Doutora, sou de João Pessoa, deu entrada em um hospital. Foi notícia de hoje, que a gente deu no Barra News. Me nota. Paga R$ 4,99 que a gente nota rapidinho. Eu não Aqui é sei, tudo- eu não Deixa. sei, Anitta, o grau de lesão que ele teve, provavelmente, né? Deve ter sido, a gente até comentou, assim, a questão de hemorragia, de laceração de órgãos internos, eu fiquei bem, assim, um nível, mas eu vou partir de um princípio de uma coisa menor, de uma laceração menor. A gente trabalha, assim, na fisioterapia pélvica, restabelecendo função, né? De tanto se tiver aderência ali na cicatriz, a gente soltar aquela aderência para promover maior flexibilidade dos tecidos, como depois porque ele vai precisar contrair para poder fortalecer, né? E aí mas assim, no caso dele, eu não consigo nem imaginar um coco, eu não consigo, assim, mesmo. Não, eu ninguém acho consegue. que o nível se ali de lesão foi absurdo. Ó, Absurdo mesmo. como você está falando aí que são músculos, assim como os músculos dos demais membros, assim, os músculos dos demais membros, quando estão bem trabalhados, às vezes ficam expostas, né? Você vê um braço bem malhado, torneado uma perna, tem um monte de veias expostas. A quantidade de veias expostas no órgão genital masculino significa que é um músculo bem trabalhado ou não tem a ver? Tu me pegou nessa pergunta, Vici? Tá bom, então... Pegou. Mas é legal, né? Porque, não é legal, foi sua pergunta. Eu vou perguntar para meus amigos Não urologistas. sei se foi tanta toalha molhada fazendo flexões com... Não sei te responder. Dilatou os vasos. Mas enfim. eu vou anotar essa pergunta e eu que vou dizer assim, vou responder no próximo. Mas faz todo sentido, assim, realmente uma boa Já que vascularização, é uma músculo, boa né? irrigação.
Eu acho que bom, eu acho também, não tem muito, acho que também. não tem muito a ver, eu acho que, porque, por exemplo, tem muitos homens que têm as veias expostas, mas não é um cara que malha muito, ela simplesmente é exposta. Tem uma dilatação maior, entendeu? né? Venosa. Bom, mas aí a gente, fica pra próxima. Então vamos lá, é o seguinte, vamos começar então, a galera que perguntou no nosso primeiro papo aqui com a doutora Vanessa, a gente vai colocar aqui, ó. Fingimento feminino, a gente recebeu algumas perguntas sobre isso, que é um clássico, né? Acontece demais, né? Por que tantas mulheres ainda fingem orgasmo, Vanessa? Poxa, Tem eu alguma... respondo essa. Responde, Diógenes. Pra acabar logo. Tem alguma coisa errada no parceiro ou nela mesma? Responde, Diógenes. Olha, ela finge orgasmo, minhas clientes, minhas pacientes. Vai. Elas fingem orgasmo pra terminar aquilo. Cliente, meu irmão, cliente. Mas ele já é um prostituto, cara, mas ele já assumiu isso, cara. Pacientes, eu quis dizer pacientes. Cara, ele já assumiu isso no Barra News, ele está assumindo no Barra Pod. Não. Ele se prostituiu completamente, meu irmão. Eu sou diácono de igreja, Olha, por favor. R$4,90 você é membro do Barra Pod e por R$5,60 você pode comprar uma noite de sexo Nem com que seja uma Diógenes. nesga, nem que seja uma nesga, uma beira. Isso, cara. Nem que isso, seja cara? a veia lateral. Pelo Olha, amor de Deus, cara. ela finge, eu acho, né? A doutora vai me corrigir, que ela finge que chegou no orgasmo pra terminar uma coisa que ela tá vendo que o cara tá indo pro outro caminho, né? Tipo, não vai dar, vou terminar logo com isso. Deixa eu fazer da forma mais natural possível pra que ele acredite. Então ela morde a orelha dele, ele sai, ela... Ai, desculpa. Pode perceber que tem alguns homens que estão olhando assim, troncha, que não é jiu-jitsu. Pior que ele tá certo, assim, na grande maioria. Pior que é. Infelizmente, é isso, assim, muitas mulheres não têm autoconhecimento, não sabem nem como é que elas conseguem chegar lá, ou muitas outras muito cansadas realmente de um relacionamento, e aí, inclusive, a minha área, eu comecei a estudar, por isso, na minha profissão, eu sou formada há 17 anos, e há muitos anos, lá atrás, eu tinha um estúdio de Pilates. Então, eu tenho formação em Pilates, e aí eu comecei a dar aula de Pilates. E eu era muito nova, e eu ficava muito escutando que a gente conversa, entre mulheres sempre conversa as coisas. Isso, cara, que tu acabou de falar. A quantidade de mulheres que dizem assim, eu durmo logo, eu finjo logo que estou dormindo, então eu digo que cheguei para acabar logo. E eu ficava, meu Deus, por que será, né? Que a pessoa, depois que casa... Fica tão ruim. Em bom português, a maioria não goza e não assume, né? Não conversa. Eu ficava assim. E não era uma ou duas, eram muitas. Eu dizia, nossa, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Só que aí, tu fosse Pilates, 12, 13 anos atrás, 13 anos atrás, 15 anos íntimo. atrás, eu não sabia que eu poderia estudar e atuar nessa área. Mas eu sempre lia muito, né? Sobre prazer feminino, sobre relação, sobre sexualidade. E eu ficava... Cara, então, isso que você disse é muito real. Infelizmente, eu tenho muitas amigas a grande mulheres. maioria que dizem isso, né? Dizem. Toda coisa elas Dizem, falam. nego, deixa isso pra lá. A nossa relação... Eu não consigo, não. Às vezes ela diz assim, não, eu digo logo porque eu não consigo, eu não vou chegar mesmo. E aí eu digo logo que foi pra poder Mas acabar. sabe o que é e aí isso? Mas é um dormir. sofrimento Eu danado, tenho uma gente. teoria Horrível, que é a né? seguinte, eu acho que é porque Horrível. começa-se os relacionamentos por um caminho que não é para começar, que é o caminho do afeto, do carinho, da amizade, para depois dar o tabaco. Se você desse logo no começo, já dizia, esse não. Aí dava de novo, esse não. Esse sim. Porque as mulheres, porque a cultura é, não, primeiro, não posso dar logo não, porque eu tenho que criar. pecado. Aí cria um laço tão grande que o cara, quando vai dar o... Né, Aí não gostou. Quando vai para os trabalhos, não gostou, mas só que já criou um laço tão grande que continua assim. E aí é uma merda, né? Pra mulher, principalmente. Você tem razão na sua fala em muitas coisas. Vamos abrir uma campanha. Mas o que a gente pode fazer, Bem e aí logo. as pessoas iam ajudar quem vive hoje essa realidade, se a gente puder alcançar, já que a gente está tendo tudo isso. Gente, tem jeito. Tem. Né? A gente tem como se descobrir, a gente tem como fazer uma terapia de casal, a gente tem como harmonizar o casal, a gente tem que descobrir quais são as falhas, o porquê que tá ruim, o porquê que tu não chega lá. Tu não chega lá por quê? É questão hormonal, é questão muscular, tu não consegue, tu tem alguma disfunção erétil, tu tem uma disfunção erétil do clitóris, tu não consegue Geográfica, também. tem gente que tem problema geográfico, então, né? assim, hoje é o que eu digo sempre, se a gente puder levantar essa bandeira, minha gente, Dê todo logo, né? mundo... Dê logo, né? Não. Não? Puxa, O que eu ia dizer, todo mundo tem que sentir prazer na relação sexual. Isso tem que ser uma obrigação para todo mundo. Se você não sente,
procura ajuda, né? Procura identificar, marca uma consulta, conversa com o seu urologista, com sua ginecologista, com o seu clínico geral, com o que quer que seja, e diga e procure assim caminhos de melhorar realmente essa situação. Porque viver assim é muito triste. Você falou aí muitas mulheres também não chegam ao orgasmo quando falam isso. Eu nunca chego mesmo e tal, porque não se conhecem. Quando você fala não se conhecer, é não se tocar, não se masturbar. Também. E etc. Também é isso. Também. Não saber onde fica o rebrebote, né? Pronto. Isso. E é isso, aí que eu quero que você explique. Como que começa esse autoconhecimento? É com masturbação? O autoconhecimento se começa com espelho. Tá. Olhando. Tá. Eu tenho mulheres que deitam lá, e aí eu sempre pego um espelho. É o que eu disse a vocês. Sempre antes de tocar, de começar tudo, eu dou uma aula do que é. A paciente, ela sai de lá sabendo a anatomia, sabendo o nome do músculozinho, sabendo que vai tocar, Cheio de sabendo nomes de aqui, tudo. né? É. Então, assim, às vezes eu boto um espelho, é incrível, minha gente. Eu boto um espelho. As pacientes fazem assim. É mesmo, Ai, eu cara. não gosto nem de... Ai, o que é isso aí? Tipo aqui. Ali. É o quê? É mesmo, e aí, cara? Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Ai, tá normal. Esse negócio aí é assim mesmo. Então, veja. Como é que uma mulher espera só do parceiro que tenha... Se ela mesmo não se identifica com as estruturas, minha gente, do próprio Tem toda a corpo. razão. Má educação, né? Então, é o que eu digo. Primeiro passo, se você quer mudar de vida em relação a isso, se identifica. Pega um espelho, minha gente. Hoje eu convido todo mundo. Amanhã, de manhã, porque vai estar com sono. Pega um espelhinho, bota assim embaixo e tenta olhar. Ah, é dessa cor. Ah, tá com a coloração tal, corrimento tal. Ah, o buraquinho que sai o xixi. O buraquinho que sai a menstruação. Eita, cadê meu clitóris? Eita, o que é isso aqui? A pelezinha. Um arregalador de boca daquele de mesmo, dentista, dá uma serve? abertura e dá uma olhadinha Aí e se fica- conhece. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a entender todo dia. Essa coloração hoje não tá normal. Entende? Tá diferente. Aí bota um pouquinho de não açafrão. tinha esse carocinho aqui. Coloração, não sabia de coloração. não. Sim, se tá pálida, se tá muito avermelhada, se tá com sinal de infecção, se não tá. Se você se vê, você sabe ver se tá diferente alguma coisa, né? Ah, mas minha vagina é tão diferente, eu não consigo. Eu perguntei. Chegar, aqui tudo pode, só não pode de fora tu ficar. Dá o play no